Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Porque Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. No altar. No altar.
Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu quero desejar a todos uma excelente e abençoada noite e já saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças ao Senhor nosso Deus, chegamos ao 6º dia do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema o Deus que trabalha no improvável. E eu creio que em alguma área da sua vida você tem vivenciado o improvável do Senhor nosso Deus. Eu quero chamar a sua atenção para algo de suma importância, para que você comece a refletir, se você ainda não refletiu em sua vida, em seus momentos de reflexão. Você já parou para analisar o que é a fé? Pois nós estamos falando do Deus que trabalha no improvável. A palavra improvável é o mesmo significado do que impossível. E a fé é uma ferramenta que o Senhor Deus nos confiou, entregando em nossas mãos. E às vezes eu paro para analisar sobre a fé. É uma frase que tem 2 palavras e que tem um efeito muito grande no mundo espiritual e reflete no mundo natural. E eu chamo a sua atenção nesta noite. E a pergunta que não quer se calar: como que está a sua fé? Diante das circunstâncias, diante das provações, diante das dificuldades. Você já observou que a nossa fé ela está acesa quando estamos vivendo momentos bons, no ápice de uma conquista, no ápice de um sonho realizado, no ápice de uma viagem. Mas quando bate a provação em nossa porta, uma provação através de uma doença, através de uma enfermidade, através de um desemprego, através de uma calúnia, de uma perseguição, qual é o nosso comportamento? Nós vamos deixar a doença do século se apoderar. Qual é a doença do século, pastor? Perdão. A doença do século é a depressão, a ansiedade, tem tomado conta de muitas pessoas. Escuta o que eu vou dizer a vocês nesta noite, pela palavra do Senhor. Mas antes eu já quero saudar os valores que o Senhor Deus, mais uma vez, me concede nesta noite. São 21 horas com mais 6 minutos. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio. Irmã Fabiana, Deus lhe abençoe,
juntamente com seu esposo, irmão Jefferson, juntamente com a sua filha Alice e o Gabriel. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Irmão Cláudio Oliveira, minha ovelha, Deus te abençoe. A paz do Senhor, juntamente com a sua mamãe, a minha ovelha Sônia. E na sequência, eu quero saudar os valores. Mara, seu esposo, o irmão Roberto, aí de Blumenau, Santa Catarina, Deus abençoe. Glória a Jesus. A irmã Fabiana é lá de Vitória Espírito Santo. Cláudio, aqui do interior de São Paulo, Bauru. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, né, com essa família linda. E na sequência eu quero saudar aqui a vida da irmã Ivete. Deus abençoe, durante sua filha Ariane, aqui do interior de São Paulo, na cidade de Bauru. Deus abençoe poderosamente. Na sequência eu quero saudar, quem mais meus valores, que o Senhor Deus me concede nesta noite. Glória. Deus abençoe a irmã Maria Glória, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe poderosamente a minha esposa, Ju Maia Souza, aqui no interior de São Paulo. Deus abençoe poderosamente. Eu quero saudar também a irmã Luciane Paula, primeira vez. Olha aí, uma ovelha nova chegando. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Deus lhe abençoe, juntamente com toda a sua estrutura familiar. Ela é irmã da Elaine Paula. Deus abençoe e a graça e a paz estejam sobre a senhora e a sua família. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor Deus vai falar ao vosso coração. A irmã Ivanete, Deus abençoe a sua vida, juntamente com toda a sua estrutura familiar. E nessa sequência, eu quero saudar mais esses valores. Irmã Vilma, Deus abençoe a senhora e a sua família. E na sequência, eu quero saudar, quem mais valores? Fábio Porfírio, glória a Deus, juntamente com a senhora, sua esposa, a irmã Jéssica, aí no estado do Espírito Santo, lá na cidade que faz divisa com a Bahia. Pedro Canário, cidade abençoada. Já fui ali várias vezes fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E na sequência eu quero saudar a irmã Ana Maria. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Ela é da cidade de Mimoso do Sul, lá no sul do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Deus abençoe poderosamente. E na sequência, meu amigo irmão Dinésio, Deus abençoe, guerreiro, aí de São Paulo, capital, juntamente com a senhora, sua esposa. Deus abençoe a irmã Zélia. E na sequência, irmã Dulce Maria. A irmã Dulce Maria, eu esqueci de onde que ela é. Ela é de São Paulo, mas só esqueci a cidade. Deus te abençoe, guerreira. Deixa eu ver mais valores aqui. Já está conosco nesta noite. Se esses valores aí que o Senhor Deus nos concedeu, está conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, observamos que eu abri a live trazendo uma palavra de ilustração sobre a fé. A fé. Eu estava meditando aqui uma palavra, mas hoje nós vamos abordar Marcos, capítulo de número 9, daqui a pouquinho, pois nós estamos em um propósito de oração que está sobre o tema: o Deus que trabalha no improvável. É isso aí. Eu vou trazer aqui uma leitura responsiva, tá? E depois nós já vamos no texto aonde nós vamos abordar nesta noite. Pastor, e o que eu tenho que fazer dentro desse propósito? Hoje é o 6º dia, se o Senhor Deus permitir, amanhã é o último dia, porque é um período de 7 dias que nós estamos aí nesse propósito, e amanhã você fica atento comigo que eu já vou anunciar o próximo propósito. Você não pode ficar fora, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus vai visitar a sua vida. Sorocaba, obrigado, irmã Dulce. Deus abençoe. Irmã Dulce mora em Sorocaba. Eita glória! Aqui no estado de São Paulo. Vamos lá. Eu só quero ler aqui Romanos capítulo 4,
versículo de número 17, a parte... Dentro do versículo nós temos a parte A, a parte B e a parte C. Então eu quero ler a parte C deste versículo, tá? E depois eu vou ler Marcos capítulo de número 9. Vamos ler a parte C do versículo que diz assim: e chama as coisas que não são como já fosse. Ou seja, ele traz à existência aquilo que não existe. Ele quem? Este mesmo, o Criador, o Senhor, o Criador do universo, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Marcos capítulo de número 9, nós vamos ler neste momento um versículo que me chama muito a atenção e nós vamos destrinchá-lo. Dinésio, se você puder me auxiliar hoje, você coloca na tela aí, tá, em sequência, por favor, Hebreus 11, 6, Jeremias 32, 27. Esses dois capítulos e versículos na tela, se você assim conseguir. Amém? Irmã Lídia, Deus abençoe. Lídia Ribeiro. Isso aí, gostei. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. A paz do Senhor. Deus abençoe a senhora, seu esposo, o irmão Rodinelli, seu filho Brian. A irmã Lídia é lá do norte do Espírito Santo. Oh, glória. Se não me falha a memória, também é de Mimoso do Sul. Se não me falha a memória. Glória a Deus. Sou doido que não conhecer essa cidade. Em breve estarei aí em nome de Jesus. Vamos lá. Marcos capítulo 23, lembra que eu citei em rápidas palavras Romanos 4, 17, a parte C, que ele traz à existência aquilo que não existe. Então vamos ler agora Marcos capítulo 9, versículo 23, dentro do 6º dia deste propósito. E você que está em casa, o que você deve fazer? Primeiro, se você tiver acesso a uma folha de caderno, a uma folha chamex ou sulfite, você pega uma caneta ou um lápis, coloca assim em cima: o Deus que trabalha no improvável. E aí você coloca que área está sendo improvável em sua vida. Casamento, finança, espiritual, empresarial, físico. Quando eu falo do físico, eu falo da saúde. Filhos, filhas. Então, coloca, escreve. O Senhor trabalha no improvável na vida de fulano, na vida de ciclano. Que no final nós vamos orar juntos. E você verá a resposta do Eterno sobre a sua vida. Marcos capítulo 9, versículo 23. Leiamos. Respondeu-lhe e disse-lhe Jesus: se tu pode crer, tudo. Eu não estou falando de alguma coisa. Está escrito aqui. Tudo é possível ao que crer. Ou em outras palavras, tudo é improvável ao que crer. Obrigado, irmã Lídia. Escuta, hoje eu quero falar acerca da fé de um pai. Nós temos aqui dois tipos de fé. A fé do que está enfermo, a fé daqueles que intercede. E dentro do texto, nós observamos que um pai desesperadamente busca socorro nos discípulos do Senhor. Se você ler o texto do capítulo 9 em diante, você vai entender. E
era uma situação muito séria, a qual o pai observava junto com várias pessoas e ele não podia fazer nada. Quem? O pai. Pois o filho se lançava na água, no fogo, na água, para se destruir. E o pai não tinha estrutura nenhuma mais para lidar com a situação. Uma certa feita, os discípulos chegam na aldeia e o pai desesperadamente vai até os discípulos saber da fama dos discípulos. E os discípulos não puderam ajudar aquele pai. Aí a Bíblia nos dá a entender que o Senhor Jesus chega naquela aldeia. E ao chegar naquela aldeia, aquele homem soube que Jesus estava ali. E quando ele chega, ele se prostra diante do mestre. Aí eu me lembro que o Senhor Jesus, olhando para aquele pai, como muitas vezes ele está olhando para você, desesperadamente, devido a alguma situação difícil que você possa estar atravessando, situação é esta que já fugiu do seu controle, humanamente falando. E você olha para os quatro cantos, não vê saída, não vê solução. E aí o desespero quer tomar conta, a ansiedade quer tomar conta. E aí você bate numa porta de um, bate na porta de outro, grita um, grita outro, e ninguém pode te socorrer. E aí o que está diante de você é o quê? A ruína. O que está diante de você é um buraco. Então, a palavra do Senhor nos afirma que a situação desse pai estava nesse patamar. E aqui o pai chega até Jesus e grita por socorro. Jesus olha para o pai e faz uma pergunta, sendo que ele já sabia da situação, porque o Senhor, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele olha para o pai no versículo 21 e faz uma pergunta. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. A Bíblia não aponta quantos anos tinha o rapaz. Se é um rapaz, 18, 19, 20, 21, não sabemos. Mas ele diz, desde a infância. Olha quanto tempo o pai estava vivendo aquela situação, porque a Bíblia também não menciona a mãe, só fala do pai. E o que me chama a atenção é que dentro do texto o pai abre o coração e diz desde a infância. Versículo 22 diz, e muitas vezes tem lançado no fogo, olha que situação, no fogo e na água, para se destruir. Imagina como é que estava a pele daquele rapaz. Como que estava o emocional do pai. O emocional da mãe. Agora imagina só, eu creio que você deve conhecer algum pai, alguma mãe que está vivendo situação com um filho, seja no vício. Eu já acompanhei mães que os filhos no vício das drogas, ao ponto da mãe acorrentar o filho à beira de uma cama, uma corrente, um cadeado, para que o filho não saia para usar drogas. Esposa vivendo difícil com o esposo que está no alcoolismo. Pai está vivendo com o filho nos vícios dos jogos de azar. E por aí vai. Ou uma doença. Aqui nos afirma que o pai abre o coração e nos versículos de número 22, ele diz assim, lá na parte C, se tu pode fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e nos ajuda.
Para você entender que nós, ele fala no plural. Ou seja, olha a situação. Todos estavam sofrendo. E olhando para o texto, clinicamente falando, ninguém podia ajudar. Porque a situação aqui era espiritual. O que eu entendo dentro do texto? Que nem toda enfermidade, nem todo problema é físico. Temos que buscar em Deus o discernimento de espírito para que nós não sejamos escravos e nem presas fáceis dessas situações espirituais. Escuta. A Bíblia, ela nos aponta acerca da fé, como eu já trouxe na introdução. A Bíblia nos afirma em Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, que eu já mostrei para vocês, como que é, inclusive está até aqui do meu ladinho, como que é o tamanho do grão de mostarda. O Senhor diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, olha a fé, você consegue enxergar. Por quê? Porque está dentro de um vidro, vários grãos. Pastor, olha o tamanho. Aí eu consigo visualizar, ó. Aí, ó. Mas se eu pegar e colocar em minhas mãos, eu quero ver se você consegue visualizar o tamanho da semente do grão de mostarda. Está no meu dedo. Está no meu dedo. Ó. Este é um grão de mostarda. Este é um grão de mostarda. E Jesus, ele disse, se tiverdes fé, tamanho de um grão de mostarda. Agora imagina só, você e eu unindo a fé. Aí vem mais um, aleluia. Aí vem mais um, unindo a fé. Vai mais outro, unindo a fé. Já não é uma, já é duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora você consegue visualizar. Por quê? Porque já não tem uma só pessoa. Já tem várias pessoas, e o Senhor está dizendo nesta noite, pelo poder da sua palavra, une a sua fé, junta-se, por quê? Porque Eclesiastes, capítulo 4, versículo de número 9, nos afirma, é melhor sermos dois do que um. A unidade faz a força diante de Deus. Escuta, dentro do texto, vamos aprender. O impossível ou improvável responde à fé. Jesus Nazareno. Escuta, um pai chegou desesperado até Jesus. Seu filho estava possesso, espíritos imundos, tá? E para você que não entende, dentro da teologia, nós temos a doutrina conhecida como demonologia. Repetindo, demonologia, que é doutrina de demônios. Demônios existe. O mundo espiritual é real. Escuta, aqui nós aprendemos e entendemos que o seu filho estava possesso. E a Bíblia vai nos mostrar que havia dois tipos de demônios habitando naquele corpo. Eu vou te mostrar depois. E sofrendo há muito tempo. Aí eu me pergunto, será que não tinha ninguém na aldeia, espiritualmente, com autoridade para orar e expulsar aquele espírito imundo? Porque a Bíblia nos afirma também, em Mateus capítulo 17, versículo 21, tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Ou seja, precisa de uma preparação. Vamos lá. Escuta. Ele diz, você pode fazer alguma coisa.
O Senhor Jesus respondendo algo que mudou tudo. Se tu podes crer, tudo é possível. Mas eu quero pegar esse tópico aqui, ó. Se tu podes crer. É uma pergunta que eu te faço nesta noite, diante de tudo aquilo que você está vivenciando. Diante da situação, a pergunta é: você ainda crer no Deus que trabalha no improvável? É uma pergunta. Será que você tem uma resposta para o pastor nesta noite? Ei, o problema não era o poder de Deus. O problema não era o poder que está sobre o Senhor Jesus. Escuta, o problema, em muita situação, era o nível da fé daquele pai. Pois o Senhor Jesus, ele chegou claramente dizendo ao pai: se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. E o nível de fé daquele pai. E o que o Senhor está nos ensinando através, glória a Deus, os irmãos, as irmãs estão entendendo a mensagem, não somente entendendo, mas absorvendo, aleluia. Isso que é gratificante, meu Senhor. Os teus filhos que adentraram na live, absorvendo a mensagem, e essa mensagem, ela se transforma em semente, que essa semente vai germinar aos corações dos teus filhos e filhas, e eles vão colher o fruto desta semente de fé, de certeza, de esperança, para a glória de Deus, o nosso Senhor, aleluia. Dentro do texto, o Senhor está dizendo: o milagre já existe. Falta você crer. Oh, meu Deus do céu. Eu vou repetir. Olha aqui, ó. O Senhor olha para ele e diz: se tu crê, o milagre já aconteceu. Se tu crer, a libertação já foi manifestada. Se tu crê, a porta que você tem buscado está aberta. Se tu crê, o mar já se abriu. Olha aqui. Era o nível da fé daquele homem. O Senhor está dizendo: o milagre já existe. Escuta. Pastor, eu vim orando há muitos anos pelo meu esposo faleceu. Pastor, eu vim orando há muito tempo por uma situação e não aconteceu. Pastor, estou orando há muito tempo para um milagre e não aconteceu. E é só por causa disso você vai parar? Por aquele milagre que você buscou e a pessoa veio a óbito, seja o esposo, seja a esposa, seja o filho, seja uma pessoa especial que for. Você tem que entender que a sua vida continua. Você tem que entender que a sua fé continua. Você tem que entender que os propósitos de Deus na sua vida continuam. Porque na minha e na sua vida há um prazo de validade. Quando chegar o dia da sua senha for chamada, não adianta ninguém segurar. Não adianta o médico, não adianta ninguém. Jesus vai colher. Mas se ele colher, eu e você temos que continuar a prosseguir. Lá na frente, Deus quer fazer algo na minha e na sua vida. Eu sei que vai ter ferida, eu sei que vai ficar difícil, eu sei que tem uma dor, há uma solidão, há uma tristeza, mas o Senhor diz: levanta-te, vai nessa tua força, varão valoroso. Você não pode deixar se abater no profundo ao ponto de não conseguir se levantar por causa de uma situação ou por causa de algo que aconteceu na sua vida. Uma certa feita eu estava orando lá no Vale da Oração. Escuta. E quando eu comecei a orar por
pessoas ligadas a mim, filhos, esposa, netos e por aí vai. Escuta. E quando eu comecei a orar, eu parei e falei, Senhor, ora-se a partir de hoje. Eu falei, Senhor, eu tenho um sentimento. Pode ser egoísta da minha parte, mas não me deixa me apegar, sentimentalmente falando. Aí alguém se pergunta, pastor, mas por que o senhor orou desse jeito para não se apegar? Escuta, a única certeza que eu e você temos que ter com toda convicção não é o carro que você vai ter. Não é uma casa que você vai conquistar. Não é uma porta de emprego. Não é uma viagem dos sonhos. Não. É que um dia você vai deixar essa terra e vai morar com o Senhor Jesus. Pastor, onde o senhor quer chegar? Escuta, eu quero chegar aqui. Eu e você sabemos que vamos partir. Eu e você sabemos que alguém da nossa família um dia vai partir. Mesmo assim, nós nos apegamos. Ou seja, queremos sofrer. Pastor, o senhor está falando de um jeito, parece que não tem sentimento. Eu tenho. É por isso que eu tenho buscado no Senhor, para não apegar, para não sofrer. Eu não sei se eu vou primeiro ou vou primeiro. Mas nós temos que buscar em Deus a preparação. Por quê? Aqui, ó, o que nos afirma aqui o Senhor dizendo, o milagre já existe. Falta você crer. O Pai manifestou a sua fé. Mas dentro da manifestação da fé, eu entendo uma coisa, que na nossa caminhada muitas coisas nós perdemos e muita coisa nós conquistamos. Mas nem por isso eu e você temos que ficar parado nas percas. Nós temos que nos prostrar nas percas. Não, é levantar a cabeça, respirar fundo e seguir em frente. Por quê? Muitas pessoas estão vivendo hoje o improvável. Negativos, porque já desistiram, eu conheço muitos. Já desistiram, já se cansaram. Tem pessoas que desistem porque o outro fala mal dele. Tem outro que desiste porque o outro perseguiu ele. Ou perseguiu ela. Tem outro que desiste de sonho, de projeto, porque não deu certo. É porque não aconteceu. Porque as coisas se levantaram. Aqui, irmão, muitas pessoas estão vivendo o improvável. Não estão. Irmão, muitas pessoas estão vivendo o improvável negativo. Porque já desistiram, já se cansaram e não acreditam mais. Muitas. Eu não estou falando de poucas, não, estou falando de muitas. Pessoas que se frustram dentro da igreja e não buscam mais a Cristo. Pessoas que se frustram com o homem e abandonam Cristo. Mas nesta noite o Senhor está me levantando para dizer a você, ei, levanta sua cabeça. Ainda que os discípulos não puderam o ajudar, mas Jesus chegou. Jesus chega na casa. Jesus chega aonde você precisa. E nesta noite Ele está falando ao seu coração. Hoje o Senhor está recendendo a chama da fé, aleluia, porque quando a fé se levanta, o improvável se dobra. Ou seja, acontece.
Eu vou mostrar para vocês aqui, dentro do texto. Continuando. Acompanha comigo. Lá nos versículos 24 para 25 do capítulo 9 de Marcos. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse-lhe: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Jesus, versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito, olha agora, o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo. Olha aí. Os dois espíritos que habitavam no corpo daquele jovem, escravizando ele, tinham um nome: espírito mudo e surdo. Quantas pessoas que muitas vezes estão no seu convívio, que estão cegas espiritualmente falando. Pessoas que estão mudas, vê as coisas acontecer aos seus olhos e não tem coragem nem autoridade para falar ou neutralizar a situação. Mudo e surdo, pessoas que estão ouvindo, mas estão olhando e dizem: deixa acontecer. Não é desse jeito. O Senhor Deus lhe concedeu uma autoridade em nome de Jesus. Os discípulos tinham autoridade, mas não expulsaram aquele espírito imundo. E o Senhor está dizendo a você nesta noite, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão, e em meu nome expulsarão os demônios. O rabacham de cola. Deus está lhe dando autoridade sobre esta situação. Bendito seja Deus. Escuta, aqui não está mostrando o tamanho do problema, porque o problema para o Senhor não era nada. Aqui mostra sobre o tamanho da sua fé diante da situação. Lembra o que o Senhor disse para Ezequiel 37? Filho do homem, pode reviver esses ossos? Ezequiel vira e diz: Senhor, tu sabes. Olha, tem situações que está diante dos seus olhos. E eu confesso para você que você já perdeu a esperança, fala assim: eu não acredito não. Não acredito não. Tudo ao contrário. Tudo favorável ao outro. Não vai dar certo não. É irmão de ciclano. É amigo de Bertano. O juiz é coladinho com fulano. O promotor, é irmão de Bertano. O advogado, é sócio de ciclano. Irmão, pode ser irmão, pode ser sócio, pode ser o que for. O Deus que nós servimos é o Deus que trabalha no improviso. Jesus! É o Deus que trabalha no improvável. E eu digo a você nesta noite, ele não trabalha com a lógica. Aleluia! Ele trabalha no improvável. E aqui eu separei algo que eu quero falar ao seu coração. Versículo 25. E ele olha e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto. E a Bíblia nos afirma que a multidão chega para ver. O menino morreu. Quem sabe? Eu não falei que ele ia morrer? Eu não falei que só ia dar trabalho? Eu não falei que não ia para frente? Abriu a loja para quê? Abriu a empresa por quê? Eu falei que não ia dar certo? Olha o que Jesus fez. O menino estava como morto.
versículo 27. Mas Jesus, aleluia, tomando pela mão, ergueu-o e ele se levantou. O Senhor está levantando a sua vida nesta noite. Aqueles que se levantaram e disseram, morreu, acabou, não tem mais jeito. O juiz já bateu o martelo. A situação dele ou dela é de mal a pior. Mas o Espírito do Senhor Deus me toma nesta noite para falar o seu coração que parou para adentrar nesta live, está comigo até este horário. E aqui, ó, o Senhor está dizendo aqui, Jesus tomando pela mão e ergueu, e ele se levantou. Ei, não para de orar. Não se desespere. Você que está me vendo, eu digo a você em nome do Senhor Jesus, enquanto você dorme, o Senhor Deus trabalha e te prepara. O Senhor, ele vai te surpreender com cura, libertação, salvação, transformação, providência. Se prepara. Se prepara. E para eu finalizar e orar com você. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsarmos? O que eu disse a vocês lá em cima? Jesus fala de novo aqui, ó, no 29. Ó, e disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Como eu disse ontem e repito hoje, tem situações na sua vida, principalmente você que é servo do Deus Altíssimo, tem situação que vai ter jejum. Tem situação que você vai ter que abrir um jejum. Vão ter situação que você vai ter que abrir o jejum e a oração, ou tirar um período dentro do período de jejum e tirar um período de oração. E eu faço uma pergunta a você. O mês de abril se findou, foi 30 dias. O mês de maio chegou. Nós já estamos no dia 6. Do dia 6, no dia 1º até o dia 6, você, não me responda, por favor. Não me responda. Fica para você, porque aí vai ser a sua consciência. 30 dias de abril se findou. Você fez um jejum? 1, 2, 3, 4. Maio, do dia 1º até o dia 6, você já fez um jejum? Nós estamos no mês 5 de janeiro até maio. Você já fez algum jejum pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua vida, pela sua empresa? Não é só entrar aqui na live, não, meu querido. Não é só sentar aí ou deitar, pegar o celular e me acompanhar. Não. Você precisa também fazer a sua parte, porque essa live é uma via de mão dupla. Aqui eu vou orar, aqui eu oro, aqui eu jejum, aqui eu busco, aqui eu leio. Aqui eu tenho um esboço aqui, que eu preparei. Então eu digo a você em nome do Senhor Jesus, levanta-te, acorda, faça um jejum, se desperta.
pastor, mas eu não consigo jejuar igual o senhor jejua de meia-noite até às 18 horas. Você não precisa jejuar até de meia-noite até às 18. Jejua de meia-noite às 6, às 7, às 10, às 11, meio-dia. É você e o Senhor. Mas você não pode ficar sem levantar um propósito. Deixa eu te perguntar novamente. Há quanto tempo você não faz um jejum pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua esposa, pelo seu esposo? Muitas vezes só critica: meu esposo é isso, a minha esposa é assim, meu filho é assado, a minha filha é assado, meu patrão é isso, a minha patroa é isso e aquilo. Mas você já parou para fazer um jejum em prol da vida dessa pessoa? Porque o diabo, o adversário, muitas vezes usa a mente dessas pessoas para te atingir. E aí você não está ligado nem preparado, vai absorvendo, aí entra na carne e bate de frente. E o Senhor está dizendo: ei, para que o improvável aconteça, é necessário entrar em jejum e oração, porque tem casta de demônios que só sai com jejum e oração, oração e jejum. E a pergunta é: você já levantou um propósito? Pastor, eu coloquei à venda a minha casa, eu coloquei à venda meu carro, eu coloquei à venda a minha moto, eu coloquei à venda tudo isso. Pastor, eu não consigo vender. Aí já me perguntaram: pastor, já botei para vender tanta coisa, não consegui vender. Mas o ímpio consegue vender rapidamente. Por quê? Muitas vezes o ímpio vai vender, mas ele toma cachaça, ele vai fumar cigarro, vai usar droga, vai se prostituir. Então por isso que o diabo faz rapidinho. O diabo faz: eu vou fazer rapidinho, porque é fazer minha vontade. E muitas vezes você coloca diante de Deus, mas você não jejua, não ora, porque aquilo que você colocou diante de Deus: Senhor, eu preciso vender, abre as portas. E aí você faça um jejum, aí você vai ver. Porque se tiver algum espírito imundo travando, vai cair por terra. Pastor, o senhor me ajuda? Aí eu te ajudo. Porque se você falar: pastor, você jejua por mim? Eu falei: não. Você vai jejuar comigo para esta causa. Eu jejuo para você sozinho quando eu entro no propósito dos fiéis. Aí sim. Aí é eu e Jesus, Jesus e eu, pela sua vida. Então, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Porque os discípulos que andaram com Jesus, como eu e você estão andando, não puderam ajudar aquele homem, não puderam resolver aquela situação, porque Jesus disse: ei, aquela situação é só com jejum e oração. Você não se prepara para ver as coisas, então é necessário você se preparar. O Senhor Deus está falando com você nesta noite. Essa situação que não dá certo, levanta um jejum específico, que você vai ver Deus te dá um direcionamento para a glória do nome dele. Amém? Agora eu quero convidar você a orar comigo em nome do Senhor Jesus. Pega o seu copo com água e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Nesta noite maravilhosa. Se prepara, pois nós vamos falar com o Criador. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou neste momento adentrando a Tua presença.
em oração, Pai Santo, reconhecendo as minhas fraquezas, as minhas falhas e os meus pecados. E pedindo ao Senhor Criador, humildemente, que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Eu falo nosso, meu Deus, porque tem uma mãe, tem um pai, tem um filho, uma filha, um avô, uma avó, uma pessoa, orando, intercedendo e clamando comigo neste momento. Ó Senhor Deus, dentro deste propósito, no 6º dia, debaixo do tema, o Deus que trabalha no improvável. Eu venho, Senhor, reconhecendo que precisamos de fé. Pai, muitas vezes nós olhamos para o problema e deixamos de olhar para o Senhor. Mas hoje nós nos levantamos espiritualmente, assim como aquele pai clamou, ó meu Deus. Nós também te clamamos, cremos, meu Deus, que o Senhor nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de dúvidas, nos nossos momentos de incerteza, de insegurança, meu Pai. Ó grande Deus, fortaleça a nossa fé neste momento, renova a esperança deste coração entristecido, angustiado, desanimado. Tira, meu Pai, de nós todo medo, toda dúvida, desânimo, meu Deus e meu Pai. Hoje, Senhor, nós apresentamos diante de Ti aquilo que parece improvável, Pai. Aquilo que parece, meu Deus, impossível diante dos nossos olhos, Pai. Aquilo que ninguém consegue resolver, seja uma causa da justiça, seja, meu Pai querido, um diagnóstico médico, Senhor, seja, meu Pai, uma libertação, meu Deus, de um vício, Pai. Ó Senhor, eu sei o que é sofrer no vícios, pois um dia, meu Deus, eu fui um viciado, um drogado, meu Deus. Ah, Senhor, quantas pessoas escravizadas no vício do alcoolismo, do tabagismo, das drogas como a maconha, o crack, a heroína, pessoas viciadas em jogos de azar, meu Deus, outras viciadas em remédios, Senhor, meu Deus, eu continuo crendo no Deus do improvável, que faz acontecer, que traz à existência aquilo que não existe, meu Senhor e meu Pai, aquilo que já foi dado como perdido. Eu creio, meu Senhor, porque quantas vezes olhamos para a situação, ou até mesmo para pessoas, Pai, e vimos essa pessoa indo aos passos largos, meu Deus, para o fundo do poço, mas o Senhor, meu Deus, com as mãos erguidas, meu Deus, levanta essa pessoa com as suas mãos estendidas, pois quando aquele jovem caiu como morto, o Senhor Jesus pegou na mão dele e ergueu. Meu Senhor e meu Pai, segura nas nossas mãos, nos levanta neste momento,
Levanta essa pessoa que está caída, desanimada. Meu Deus querido, levanta, Senhor, o pobre do pó, do monturo, como o Senhor diz na sua palavra. Eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Eu creio que o Senhor é o milagre, meu Deus, que vai acontecer. Meu Deus, eu creio que o improvável, ó Deus, se rende hoje através do seu poder. Meu Deus e meu Pai, eu te peço humildemente que neste momento glorioso de oração, o teu Espírito Santo que sonda os corações, o teu Espírito Santo que esquadrinha os pensamentos, o Senhor, meu Deus, que sabe que neste momento alguém está chorando, alguém está, meu Deus, trancafiado em um quarto. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta. Tem pessoas sendo alimentadas, meu Deus, com a depressão, outros alimentando a ansiedade, outros alimentando, ó Deus, o síndrome do pânico, Senhor. Meu Deus, pessoas, meu Deus, lutando, meu Pai, com a insônia. Eu estou orando por pessoas, meu Deus, que muitas vezes foram até já, meu Deus, desenganada. Oh Deus, um diagnóstico, meu Deus, da doença que está avançada. Oh, meu Deus, eu clamo, Deus do improvável nesta noite. Eu clamo o Deus que libertou este jovem que estava possesso. Meu Deus, quem sabe eu estou orando por alguém que está sobre ataques espirituais, espíritos imundos, meu Deus, tem escravizado esta mente, espírito mudo e surdo tem trabalhado na vida dessa pessoa, mas hoje, em nome de Jesus, caia por terra, pois a sua palavra nos afirma, meu Deus, em 1 João, no capítulo 3, versículo 8, a parte B, e foi para isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Assim nós cremos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e através do Espírito Santo eu te dou graças, meu Deus, e assim eu abençoo esta vida, eu abençoo este lar, eu abençoo esta família, pois eu creio aonde a minha oração estiver adentrando, meu Deus, que o sobrenatural, do improvável começa a se manifestar, e aquilo que não existe, o Senhor traz à existência, Pai, o milagre, a cura, a libertação, a salvação, a restauração. Oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Dobra a sua atenção, pois quando eu estava orando, escuta bem, quando eu estava orando, nas últimas falas, falando sobre o Espírito em mim, o Espírito do Senhor Deus falou no meu coração que uma irmã, ela está em uma grande luta espiritual com uma pessoa do sexo masculino ligado a ela. E nisso já entrou o desânimo, a angústia, a dor. E o diabo está trabalhando na mente dessa pessoa porque ela se tornou uma presa fácil devido a esses sintomas que eu acabei de relatar. Mas se a pessoa que está orando comigo crer, você vai ver a manifestação do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém
e graças a Deus. Dobra a sua atenção. Eu quero lhe convidar a orar comigo com o seu copo com água. São 22 horas com mais 2 minutos. Pega o seu copo com água e nós vamos orar. E eu quero fazer uma pergunta. Porventura, tem alguém na live de hoje que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Que ainda não voltou à comunhão com o Senhor? Você se afastou? Por algum motivo você enfraqueceu e não é mais a mesma, não é mais o mesmo? E eu te chamo nesta noite como líder espiritual. Você quer voltar à comunhão? Pastor, eu quero voltar porque eu preciso. Eu estou fraca, desanimada, me afastei. Eu estou fraco, desanimado, me afastei. E hoje eu quero me reconciliar com Cristo. Eu quero confessar a Cristo como meu Salvador. Se você quer fazer isso, você escreve nos comentários: eu quero me reconciliar. Eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Enquanto você se decidir e escrever nos comentários, eu vou orar com um copo d'água. E você faça o mesmo comigo. Santo Deus, é no nome do Cristo Jesus que eu pego esta água materializando a fé e consagro ao Senhor. E na certeza, meu Deus, pela fé, que quando teu filho ou a tua filha fizer uso desta água, algo, meu Deus, começa a se manifestar para a glória do teu nome. Nós estamos materializando a fé em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Finalizando, ontem à noite eu recebi uma mensagem de áudio de um pastor que ele viveu uma experiência de uma opressão maligna, espírito imundo, tentando entrar no corpo da esposa dele. E ele desesperadamente mandou a mensagem e disse: pastor Juan, pelo amor de Deus, assim que possível, entre em contato comigo, pois eu preciso da sua ajuda, pois quando eu estava orando, o Espírito de Deus falou o seu nome e mandou eu entrar em contato com o Senhor. E assim eu fiz ontem. Conversei com ele, orientei ele, orei. Aleluia. Irmãos, o mundo espiritual é real. E eu quero chamar a sua atenção. É por isso que o Senhor Deus me despertou, falando: meu servo, eu sei que você na madrugada, quando você faz o propósito pela vida dos fiéis, eu sei que você faz o período de jejum quando você está orando, mas é necessário você fazer mais um jejum específico, porque o adversário está lutando na vida financeira daqueles que eu levantei para abençoar esta obra. Porque a vida financeira deles tem que ser desatada para que eles tenham condições de abençoar esta obra. E é por isso que o Senhor Deus me despertou para eu adentrar dentro do vale e ficar um propósito de santo jejum sem nada, 18 horas orando e jejuando pela sua vida. Então eu peço a você nesta noite, você que já assumiu um compromisso e tem honrado ao Senhor Deus dentro desse compromisso como dizimista, como ofertante e como mantenedor do ministério que o Senhor Deus me confiou. Tem alguns irmãos que têm sido fiel ao longo desses 5 anos, nos ajudando
tanto como dízimo, ou como oferta de amor, ou até mesmo assumindo uma responsabilidade como mantenedor. E eu louvo a Deus por isso. E uma forma que eu posso retribuir é orando, jejuando pela sua vida, para que você não tenha falta para nos ajudar. Eu peço a você encarecidamente, você que ainda não é dizimista, ofertante ou mantenedor do ministério que o Senhor Deus nos confiou. Se o Espírito do Senhor Deus soprar em seu coração, ouça a voz do Espírito Santo e nos ajude, porque você vai ver que a sua semente nessa terra é fértil. E você vai colher para a glória de Deus, o nosso Senhor. O Dinésio Gregório está colocando aí, quer ser o mantenedor desse ministério? Está o número do Banco do Brasil, está o número da Caixa Econômica Federal, está o número do Pix. Eu só te peço, se você quiser perguntar a alguém aí, se alguém quiser, se dispor e falar assim, eu sou ofertante desta obra, não me arrependo, eu sou ofertante já tem tanto tempo, eu tenho visto a mão de Deus, o agir de Deus na minha vida, depois que eu comecei a semear nesta obra. Então, meus irmãos, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Amém? Está chegando aí, o próximo dia 15, dia 14, aonde eu vou estar no santo jejum de 18 horas, aonde eu fico desconectado das redes sociais, do WhatsApp, só fica o meu telefone ligado, se quiser falar comigo, só me liga, normal, porque eu fico dentro do vale, trancado, ligado no trono, no santo jejum, pela vida do dizimista, do ofertante e do mantenedor. E eu preciso da sua ajuda, porque se você não me ajudar, eu não consigo dar sequência ao que o Senhor Deus me confiou. Me ajude, em nome de Jesus. Eu quero finalizar. Pastor, só tem azeite aí? Tenho, tá aqui, Aquele azeite que a irmã testemunhou para a glória de Deus é desse daqui, Se você tem interesse de adquirir, entre em contato comigo, que eu vou te orientar como você vai adquirir e chegar aí na sua residência. Faz assim com as suas mãos, que nós vamos finalizar com a bênção apostólica e logo em seguida com a bênção sacerdotal. A oração foi gravada, daqui a pouco eu vou compartilhar com alguns irmãos. Se você tem um desejo de receber a oração que foi feita e querer compartilhar com outras pessoas, entre em contato e fala, pastor, me envia a oração de hoje, me envia a oração de ontem, eu te envio com todo prazer e você compartilha com quem assim você desejar. E depois você vai ver o testemunho para a glória de Deus, o nosso Senhor. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Isso. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tirou esse tempo para estar comigo dentro desse propósito. Hoje, em especial, a primeira vez, uma ovelha chamada Luciana, que é a irmã da Elaine Paula, está conosco nesta noite. Que Deus te abençoe. Eu creio que o Senhor Deus falou no seu coração, minha irmã, e eu tenho certeza que a senhora vai desfrutar do que o Senhor Deus falou no seu coração. Deus abençoe a senhora e toda a sua estrutura familiar e a cada um de vocês, presente de Deus. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quinta-feira venha a ser uma quinta-feira de livramento, paz, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Querendo Deus, amanhã estaremos aqui no 7º e último dia deste propósito. Amém? É Luciane. Deus lhe abençoe. Seja bem-vinda. Que não seja a primeira, mas sim a primeira de muitas, em nome de Jesus. Amanhã, querendo Deus, no mesmo horário, eu e você e o Senhor Jesus, no 7º e último dia do nosso propósito. Fica atento nas minhas redes sociais e nos meus stories.
porque ali tem todas as informações do próximo passo do nosso próximo propósito. Um abraço a todos e até amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. E um forte abraço do pastor Anderson de Souza. Glória a Deus.